Fala internet, beleza? Canon EOS R9, APS-C intermediária ou full frame de entrada? O que está acontecendo com a sopa de letrinhas da Canon? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Sim, gente, de novo com rumores a respeito da Canon EOS R9 e uma dúvida muito grande está pairando no ar. Afinal de contas, a Canon EOS R9 vai ser uma câmera APS-C intermediária entre a R7 e a R10, ou vai ser uma câmera full frame de entrada logo depois da Canon EOS R8, que é uma RP Mark 1.2. Tem uma dúvida muito grande pairando no ar, mas eu, Andrei, acho uma coisa que eu já vou falar para vocês. Vamos direto aqui para a tela do computador para eu mostrar para vocês o que nós temos e tentar entender um pouco da sopa de letrinha da Canon. A gente sabe que a nomenclatura da linha R ela é mais ou menos da seguinte maneira: quanto maior o número depois do R, mais de entrada é o modelo da câmera. Então, a Canon EOS R1 vai ser a câmera flagship e a Canon EOS R100 é a câmera mais simples, o modelo APS-C mais de entrada que a Canon oferece no mercado hoje em dia em 2024, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui o que é um pouco dessa sopa de letrinha. Bom, aqui eu coloquei a imagem da R7 e da R8, a gente não sabe mais ou menos onde que essa câmera vai ficar, mas ali o line-up de câmeras da Canon é o seguinte: nós temos a R100, começando com a R100 a $379, R50 a $579, R50 é uma câmera bem legal, hein? Por $579 é um preço muito bom. Outra, depois vem a Canon EOS R10, uma das câmeras mais divertidas da Canon que eu já testei. Depois a Canon EOS R7, uma câmera muito boa, muito eficiente, mesmo menos no sistema de autofoco no burst de 15 fotos por segundo, tá bom? R7 Mark II deve resolver esse problema. Depois a gente vem para as câmeras full frame, a gente estava falando só de câmera APS-C até agora. Começamos com a câmera RP, com a EOS RP, depois com a EOS R8, tá bom, gente? Então o que acontece? Depois a gente tem R6, R6 Mark II, tem R5, R3, R1, eu acabei não colocando essas câmeras mais topadas aqui. Mas eu, Andrei, eu acho que a câmera vai ser uma full frame intermediária de entrada, entendeu? Acima da Canon EOS R8. Talvez ela seja uma EOS RP Mark II de verdade, porque a R8 ela ficou uma câmera muito boa, muito eficiente, mas ela ficou meio que uma RP Mark 1.5. E agora vamos falar das especificações. O que acontece? Eu coloquei o rumor, coloquei o que tem na R8 e na R7 para a gente fazer o comparativo, e eu vou falar para vocês mais ou menos o que eu acho que é e o que eu acho que é viagem da galera da gringa que está falando. Então vamos começar aqui, ó. R9 sensor full frame de 32.5 megapixels, vai vir com o 33 megapixels, que é fazer o dever de casa. Hoje em dia os sensores eles chegam com uma boa absorção de luz já com 33 megapixels. A R8 tem 24.2 megapixels e a R7 tem 32.5 megapixels. Então a gente tem que ter um sensor full frame de 33 megapixels, tá? Isso é uma coisa que eu acho mais certa. Então, já respondendo a pergunta, para mim, a EOS R9 vai ser uma câmera full frame de entrada, intermediária de entrada, porque de entrada é R8. Depois vem R9. Mas você fala, mas a nomenclatura, pois é, R8 é full frame e tá entre R... Olha, não dá para entender muito bem, mas a partir da R7, a R8 já é full frame, a R9 vai vir full frame também. Apesar de ter algumas pessoas falando que vai ter, essa câmera vai ser APS-C e vai ser entre R7 e R10, que para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Todas elas têm o mesmo processador de imagem, o Digic-X. Aqui estou trocando a cor, né? O meu bastão de LED que eu comprei aqui, ó. Bastãozinho de LED de R$40, me surpreendeu. Se vocês quiserem vídeo a respeito dele, eu falo sobre ele. Mas ele vai ter vídeo, ó, a R9 vai ter um vídeo 4K 30 quadros por segundo sem corte e 60 quadros por segundo com corte. Mas isso não faz sentido, já que tanto a R8 quanto a R7 já fazem 4K 30 e 60 sem crop. Então assim, eu acho que vai vir 30 e 60 sem crop, tá bom?
Todas elas têm IBIS de 8 stops, né, de 5 eixos, que eles não estão mais chamando de IBIS, estão chamando de Pixel Shift. Vai ter o autofoco Dual Pixel 2. Na R9 nós vamos ter novos modos de reconhecimento de assunto. Então a gente vai ter o reconhecimento de assuntos diferente e, por exemplo, no reconhecimento da cabeça, nós vamos ter a cabeça, vamos ter os dois olhos, olho esquerdo, olho direito, nuca, que é coisa importante. Então a gente vai ter um aprimoramento nesse sistema de autofoco. Vai ter possivelmente uma inteligência artificial que vai tentar prever para onde está indo o movimento. Mas, isso está no rumor, mas eu acredito, sinceramente, que isso vai ficar na EOS R1, eles não vão colocar isso no EOS R9, tá bom? Então, não esperem grandes evoluções nesse sentido de inteligência artificial avançada dentro da EOS R9. A R9 vai fazer 15 fotos por segundo no obturador mecânico e 40 fotos por segundo no obturador eletrônico. Isso é a mesma coisa que nós temos, as mesmas capacidades que nós temos aqui no EOS R6. Na R8, o obturador mecânico é 15 fotos por segundo e no eletrônico 40 fotos por segundo. Na R7, 15 fotos por segundo no mecânico e 30 fotos por segundo no eletrônico. Então nós vamos ter aí uma câmera que ela vai seguir a tendência do mercado de ter 40 fotos por segundo, mas velocidade tem que vir aí numa EOS R5 Mark II. Ela não vem com 40 fotos por segundo na EOS R5 Mark II. Seria bom ter pelo menos 50 ou 60 fotos por segundo. Isso velocidade real, não é? Eu falei isso no vídeo passado, mas eu vou falar de novo. Essa velocidade real, com o sistema de autofoco totalmente funcional, utilizando, sem crop, utilizando todo o sensor, entendeu? Porque, faz 240 fotos por segundo, faz, mas o foco é só na primeira, às vezes dá crop, às vezes dá um crop para 11 megapixels, como a Z9, se eu não me engano, quando ela faz aquele burst animal de velocidade, ela cropa para 11 megapixels, e aqui não, aqui é a velocidade real, utilizando tudo que a câmera oferece, tá bom? Desempenho de ISO melhor que da R7 e da R8, então o desempenho de ISO da R9 vai de 8 a 10 mil pontos sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum, tendo como ISO base 3200 ou 4000, a gente não sabe mais ou menos. Poxa, a gente sabe que nas DSLRs aí, até mesmo em algumas mirrorless como a XS10, o ISO base é 800. Tem um ISO base 3200, é muita coisa, tá bom? A R8 tem uma faixa usável de 7000 e a R7 tem uma faixa usável de até 5000, depois como o ruído começa a aparecer e aí você precisa trabalhar um pouco aí para fazer a redução de ruído, tá bom? A R9 vai ter um EVF OLED de 3.4 milhões de pixels, a R8 tem um EVF OLED de 2.8 milhões de pixels e a R7 tem um EVF OLED de 2.3 milhões de pixels. Vamos ter um pouco mais aí de resolução para ter um conforto visual e uma nitidez um pouco melhor aí no EVF delas, que são bem eficientes. Hoje em dia eu acho que o EVF não é mais um calcanhar de Aquiles como a gente tinha na época da EOS R e da RP um pouco também, que realmente é um EVF que acaba incomodando a visão, tá bom? Tela touchscreen articulada de 3 polegadas com 2.3K de resolução, que são 2.3 milhões de pixels. A R8 tem 1.6K e a R7 tem 1.6K, colocando um pouco mais de resolução, mas o que mais interessa é o brilho. Então se ela tiver pelo menos uns 2000 nits de brilho, é uma coisa que vai ser bem mais interessante, tá bom? A R9 vai ter uma nova sapata multifunção, porque, pasmem, a Canon está querendo lançar um microfone sem fio para colocar nessa sapata, que é da própria Canon. Então não é um microfone sem fio de outra fabricante, é da própria Canon. E vai funcionar direto nessa sapata. Eu acho bem legal, tá? Bem interessante. Vamos lá, vamos continuar. Concorrentes, Nikon Z5, Sony A7 III e Panasonic S5 II. Preços, R9 deve vir a $1.300, que é um valor intermediário, mas nós estamos falando de Canon. Então o preço pode chegar a $1.400. Hoje a R8 está a $1.199 e a R7 está a $1.399. Uai! Como assim a APS-C é mais cara que a full frame? Mas é a APS-C topo de linha versus a full frame de entrada. Então é por isso que a gente tem essa disparidade, apesar de elas serem muito parelhas em spec e a R8 ter o sensor full frame,
a gente tem essa disparidade aí nos preços. Eu imagino que deva chegar, assim, olha, olhando os últimos lançamentos da Canon, isso deve chegar mais ou menos aí entre 1.300 e 1.400 dólares, só o corpo da câmera, com uma facilidade muito grande. E aí, meu pequeno gafanhoto, o que você acha? Você acha que ela vai ser a PSC? Sinceramente, eu não acredito. A R9, ela vai ser uma câmera full frame, que não vai ser ultra basicona, como é... Pô, nem dá, hoje em dia nem dá mais pra falar que é uma câmera ultra basicona. Pô, a R8 é uma baita de uma câmera com nossa, alta capacidade de vídeo, alta capacidade de fotografia, faz 15 fotos por segundo no obturador mecânico, faz 40 fotos por segundo no obturador eletrônico, é uma câmera muito eficiente, não dá para dizer que é uma câmera básica, até mesmo a R7, que é uma APS-C, que consegue fazer 15 no eletrônico, 15 no mecânico e 30 no eletrônico, cara, foi um game changer na Canon, entendeu? Então assim, você aí hoje, você compraria uma R8 ou com essas specs você iria para uma R9? Você, se já tem uma R8, valeria fazer o upgrade? Sinceramente, para quem já tem R8, eu acho que não vale a pena fazer o upgrade. Agora, se você está numa R7 e quer ir para sua primeira full frame, de repente a Canon EOS R9 é uma solução melhor e mais moderna para você fazer as suas fotografias e seus vídeos, tá bom, gente? Então é isso aí. Você, escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião a respeito dessa câmera. Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço. Delícia!